Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, do Cidadania SA. Meu nome é Jaime. Para quem não conhece, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. Vamos para as notícias do dia. Hoje saiu uma pesquisa nova da Atlas e Intel e o Lula lidera em cenários de primeiro turno com Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. A pesquisa ouviu mais de 3 mil pessoas, 3.125 para ser o mais preciso, entre os dias 27 e 31 de janeiro. Margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então o presidente tem vantagem tanto sobre o governador de São Paulo, nosso querido Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Em um primeiro cenário, o Lula tem 41,1% das intenções de voto, seguido por Tarcísio com 26,2%. Depois vem Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, Tebet, o Sérgio Moro. Mamma mia, botaram o Sérgio Moro ainda nas pesquisas. O Marçal, a Marina e o Eduardo Leite, aí são ínfimos, assim. O que tem mais é o Caiado com 5,9%. Então, ninguém conta muita coisa aqui. Um segundo cenário, o Lula tem 40% contra 24,2% do Eduardo Bolsonaro. Depois, com a mesma galera, o Reinaldo Caiado tem 7,5% e aí vem um monte na sequência. Se vocês quiserem ver lá, tem na CNN. Bom, tá em tudo quanto é lugar essa pesquisa, né? Mas tem outras coisas interessantes aqui, porque ela também trouxe cenários para o segundo turno. E o principal, ou a pessoa, né, o sujeito que teve mais porcentagem de votos na pesquisa é o nosso querido Tarcísio. Tarcísio vai melhor que Bolsonaro contra Lula no segundo turno, segundo a pesquisa da Atlas Intel. No cenário entre Lula e Tarcísio, o petista tem o presidente da República, não é o petista, o presidente da República tem 45,7% das intenções de voto contra 44,7%, ou seja, é um ponto percentual. Então é um empate técnico se a margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Entre Lula e o inelegível, que eles continuam colocando na pesquisa, sendo que o sujeito está inelegível, mas ok, o Lula tem 47,6% e o outro lá tem 43,4% dos votos. Colocaram também aqui outros cenários. Cadê? Do Lula contra o Caiado e contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Pablo Marçal, mas a diferença é coisa de quase 20 pontos percentuais, então eu nem vou comentar sobre isso. E tem uma outra coisa, isso me assusta muito. Essa me assusta. Lula cai e Tarcísio assume melhor saldo de imagem entre políticos. É o bolsonarista moderado que a imprensa quer vender e vende. Alô, Globo News! Globo News, Folha, Estadão, né, que são as que eu mais acompanho aqui de São Paulo, que vendem a imagem do Tarcísio como sendo um moderado. Que moderado é esse que a polícia é a que mais mata? Mas ok, vamos à pesquisa da Atlas. A galera que tem uma percepção negativa do Tarcísio é maior, né, o percentual é maior do que quem tem uma imagem positiva dele. Só que ele é quem tem a maior porcentagem de imagem positiva segundo a pesquisa. 48% disseram que tem uma imagem negativa dele e 44% tem uma imagem positiva. 9% disseram não saber. Agora, o Lula, ele tem... Cadê a do Lula? Aqui. Hoje, né? Ele tem 51% de imagem negativa, 42% positiva e não sei 7%. O Haddad, perguntaram do Haddad também. O Haddad já teve nunca teve uma imagem negativa, uma imagem positiva maior do que a negativa. Ele tem 52% com imagem negativa, 42% positiva. O inelegível, ele está lascado, ó. A negativa dele hoje está em 57%, a positiva 38% e não sei em 5%. O Tarcísio eu já falei. A Michelle
A Michelle vem subindo a positiva dela, embora ainda esteja uma diferença até que interessante. Negativa 52% e positiva 42%. Fizeram até da Janja. A Janja tem uma negativa de 58%, positiva de 32%. Essa pesquisa é para mostrar como funciona muito bem a política da grande mídia de colocar o Tarcísio como o bolsonarista moderado, a opção da direita para 2026. Sendo que ele mesmo já disse que só vai concorrer à reeleição para governador, não quer para presidente. Tarcísio, pra cima de mim, querido. Quem mora no estado de São Paulo e conhece a administração desse sujeito sabe que ele não é confiável. Sabe que não tem como ele ter a maior porcentagem de imagem positiva. Por mais que a negativa dele esteja maior ainda, mas não pode o Tarcísio, entre os pesquisados, ter a maior imagem positiva. Isso é um absurdo. Vocês não... Essa galera que responde pesquisa não lê jornal, não assiste, não vê o que a polícia militar do estado de São Paulo faz sob o comando do Tarcísio, não vê o que o Tarcísio faz com a educação de São Paulo, não vê o que o Tarcísio fez com a Sabesp. Então não é possível que esse sujeito tenha a imagem mais positiva de todos os pesquisados. Então assim, a gente precisa ficar muito esperto. 2026 já começou. Agora tem umas duas notícias, porque as pessoas falam, né, que o brasileiro é cordial, gosta de ajudar os outros. Eu só vou ler a chamada dessa daqui, ó. Mulher tenta vender colchões doados pela prefeitura às vítimas das enchentes em São Paulo. Uma mulher é investigada por vender colchões doados pela prefeitura de São Paulo às vítimas da enchente no Jardim Pantanal. Quem acompanha o canal sabe que a gente, até quando a Alice fazia parte, a gente vem falando do Jardim Pantanal desde umas 2 semanas já. Sempre sofrem com enchentes, toda vez que chove lá inunda. A prefeitura doou colchão, a mulher vendeu. É fantástico isso aqui. Presta atenção o que a moça falou. As mulheres vendiam colchões de solteiro por R$80 cada. O caso foi denunciado à PM pela Prefeitura de São Paulo no domingo, agora, dia 9. Agentes identificaram as suspeitas e foram até o bairro União de Vila Nova para apreender os itens por venda ilegal. 2 dos 6 itens já haviam sido vendidos. Uma suspeita foi levada à delegacia e confessou a venda, mas disse à polícia que não sabia que a comercialização dos itens doados era proibida. Por que ajudar os outros? Por que você não doar para alguém que estava precisando? O subprefeito de São Miguel Paulista, o Divaldo Rosa, lamentou as fraudes. A apreensão confirma a suspeita da prefeitura de que algumas pessoas pegaram as doações e usaram para outros fins. Tivemos vários cadastros em duplicidade e cadastros de pessoas que não moravam nas áreas atingidas pelas enchentes. Então aí a galera depois reclama da corrupção dos políticos. Isso aqui é corrupção, é a mesma coisa. Eles são reflexos da gente, das pessoas que habitam esse paizinho. Então assim, a pessoa tira de alguém que está precisando para revender por R$80. É de lascar. A outra boa aqui do nosso querido país. Pacientes ficam cegos após mutirão de catarata no interior de São Paulo. Dos 23 submetidos à cirurgia em Taquaritinga, 12, ou seja, mais da metade, enfrentam algum tipo de complicação, incluindo perda da visão. De acordo com a OSS, Organização Social de Saúde do Grupo Santa Casa de Franca, gestora do AME de Taquaritinga, as complicações observadas após o mutirão, promovido em 21 de outubro, resultaram de uma falha no protocolo de preparo cirúrgico e todos os profissionais diretamente envolvidos foram afastados de suas atividades. Mas as pessoas que ficaram cegas, paciência, né? Reza que melhora, não é verdade? A Vigilância Sanitária do Governo de São Paulo realizou uma visita técnica ao local e constatou inadequações na sala de materiais e esterilização, o que leva à interdição do setor. Muito bem. O AME de Taquaritinga é um serviço estadual do Tarcísio, aquele lá que tem a imagem mais positiva.
gerido por uma organização social contratada pelo Estado, do Tarcísio, e atende a 10 municípios da região. O município de Taquaritinga está diante da AME como os demais, ou seja, recebe a prestação de serviço, diz a prefeitura de Taquaritinga. Aí começa um jogar pro outro, né? De acordo com a OSS responsável, os pacientes afetados foram encaminhados para unidades especializadas em Araraquara e Ribeirão Preto para acompanhamento médico. A organização afirma que fornece os medicamentos necessários para o tratamento dos pacientes e que eles foram incluídos na fila de espera do Estado para transplante de córnea. Diz ainda que os pacientes serão submetidos a uma segunda avaliação médica. Cara, isso aqui é muito triste, porque só vai nisso aí quem não tem condições de ir em médico particular. Aí a pessoa vai lá para tratar a catarata no mutirão que o governo do estado oferece e fica cega. É o que eu falo toda vez aqui. O povo que se lasque sempre. Sempre é no do povo que vai. Sempre. Não falha. Ai, Jesus Cristo. Olha, eu vou falar um negócio. Tá quente, hein? Nossa, como tá quente em São Paulo essa semana. Eu não sei onde vocês moram. Tá quente aí? Responda nos comentários se tá quente. Vai piorar. Não cuida do meio ambiente, não. Não cuida do aquecimento global, não. Do efeito estufa, não precisa. Sensação térmica pode chegar a 70 graus Celsius nos próximos dias. Vem comigo entender essa. Uma onda de calor prevista para ocorrer entre 12 e 21 de fevereiro. 12 e 21 de fevereiro. Deve afetar principalmente o sudeste e o sul, mas também o centro-oeste e nordeste brasileiro. As altas temperaturas podem produzir uma sensação térmica nessas regiões que atingirá até 70 graus Celsius durante esse período. A projeção está baseada na tabela de climatologia aplicada da Universidade de São Paulo, a USP. Ai. Sensação térmica pode remeter a princípio a um sentimento individual e é sujeito a variações. Ok, porque tem gente que é mais sujeita a calor, tem gente que sente mais calor, tem gente que sente menos calor, mas tudo bem. Mas ela pode ser calculada e medida. De acordo com a especialista em clima da Tempo OK, a Maria Clara Sasaki, a fórmula considera a temperatura e o nível de umidade relativa do ar. O ponto de encontro entre essas duas medidas é a sensação térmica. Aqui na CNN Brasil tem a tabela, se vocês quiserem dar uma olhada. Em Porto Alegre, no sul do país, onde na teoria sempre foi mais frio ou menos quente, se você preferir, a previsão da Climatempo indica que a máxima hoje pode alcançar 39 graus Celsius, com picos de umidade relativa do ar chegando a 95%. Então tá quente e tá úmido pra caramba. De acordo com a tabela acima, né, que é a que tá na matéria, a capital gaúcha pode registrar sensação térmica de chocantes 70 graus Celsius. Mas não tem, tá tudo em ordem no meio ambiente. Vamos continuar desmatando, vamos acabar com os rios que nem nós vimos ontem, vamos matar os corais, vamos acabar com tudo, porque tá tudo bem. Ninguém mais é refugiado climático, nós todos somos refugiados climáticos. Em São Paulo, minha querida cidade, a expectativa de recordes de calor na quarta, ou seja, amanhã, e quinta, com previsão para máximas entre 34 e 35 graus Celsius. E essas máximas indicam a possibilidade de sensação térmica acima dos 50 graus. Isso ocorre por quê? Com a expectativa de que a umidade do ar esteja em 85%, em algum período desses dias a sensação pode chegar a 56 graus Celsius. Pessoal do Rio de Janeiro, se tiver pessoal do Rio de Janeiro, se prepara que para vocês está pior. A expectativa também é de altas temperaturas na quarta e quinta, podendo chegar a 39 graus. Para esta quarta, amanhã, a expectativa de umidade do ar pode chegar a 88%. Em caso de combinação entre os fatores, as máximas, né? 88 de umidade e 39 graus, a população carioca pode encarar sensação térmica, escuta o que o tio vai falar, de 66 graus Celsius. Nós vamos tudo morrer cozido. Como a Camila comentou ontem, sim, é igual o Cid da Era do Gelo falava, nós vamos todos morrer, nós vamos morrer cozidos. Nós vamos morrer cozidos.
É impressionante isso que a gente está vivendo no planeta. Mas vamos continuar desmatando, vamos continuar com a grilhagem, vamos continuar com tudo. Agora vamos ao nosso bloco do Trump. O Trump conseguiu brigar com o Papa. Ele, o Trump, sabe o Trump que fez lá o comitê para cuidar dos cristãos dos Estados Unidos, né? Que vai ter lá uma pasta, eu já não lembro mais o nome do negócio, mas é o treco que vai proteger os cristãos americanos, norte-americanos, perdão, ou estadunidenses, se você preferir. Mas muito bem. O governo Trump rebateu o Papa Francisco sobre crítica política de imigração. Papa Francisco é bonitinho o Papa, né? Eu não tenho nada, eu não sou católico, ok? Mas a gente respeita todo mundo. O Tom Homan, responsável pelos assuntos relacionados à imigração e fronteira do governo de Donald Trump, rebateu as críticas do Papa Francisco sobre as políticas de deportação de imigrantes nos Estados Unidos. Vamos antes trazer o que o Papa falou, né? O Papa alertou que deportar pessoas à força apenas devido ao seu status irregular no país as priva de dignidade fundamental. Sim, é o que a gente vem falando aqui no canal tem um tempo. De acordo com o Vatican News. Além disso, o pontífice ressaltou que essa política terminará mal. Então é o que a gente já falou. Eu já acho errado deportar, mas que faça isso de uma maneira humana, com dignidade. Teve notícia aí ontem que o pessoal ficou 12 horas sem se alimentar, sem beber água, em voos de deportados brasileiros lá dos Estados Unidos. Então, assim, não tem dignidade, não tem respeito pelos seres humanos. Aí o nosso querido, como é que é o nome do sujeito? O Tom Homan respondeu o pontífice. Prestem atenção como ele é cristão e como ele é educado com a principal figura do catolicismo no mundo. Você pode não concordar, mas ok? Mas é, certo? Vamos ver como ele responde ao Papa. Se atenha à Igreja Católica. Deixem a fiscalização da fronteira conosco. Mandou pro Papa, fica na sua, queridão. Fica na sua, não vem se meter aqui não. Foi isso que ele falou pro Papa. Ele, e continua aspas pro Tom aqui, ele, o Papa, quer nos atacar por proteger nossa fronteira. Ele tem um muro ao redor do Vaticano, não é? É, exatamente, é o sujo falando do mal lavado. Mas assim, vocês veem como funciona a hipocrisia dessa galera? O cara, outro dia, montou um comitê lá para proteger os cristãos americanos. Aí ele vem 3, 4 dias depois, uma semana depois, e dá uma resposta dessa à principal figura da Igreja Católica no mundo hoje, que é o Papa Francisco. Então, é muito bonito, né? Mais do Trump? Vamos lá do Trump. Tem o que ele tem? O cessar-fogo em Gaza, pelo jeito, vai pro saco. Ele falou, hoje ou ontem, que se o Hamas não liberar lá os reféns que estão de Israel, até sábado, que ele vai liberar o terror, que vai trazer o inferno de volta para Gaza. Foi isso que ele falou. Vamos aqui a uma matéria que tem no G1 hoje. Ameaças de Trump, acusações de violar acordo e caos na libertação de reféns deixam por um fio o cessar-fogo em Gaza. O cessar-fogo em vigor na guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza está por um fio. Ameaças, tarará. O Hamas afirmou hoje que Trump não ajuda em nada e complica ainda mais as coisas. Nossa, é verdade, é exatamente isso. Quando sugeriu que Israel deveria romper o cessar-fogo e retomar a guerra caso o grupo terrorista atrase as próximas libertações dos reféns em seu poder em Gaza. O alto funcionário do Hamas, o Sami Abu Zuri, deu essa declaração para Reuters. Trump deve lembrar que há um acordo que deve ser respeitado por ambas as partes. E essa é a única maneira de trazer de volta os prisioneiros israelenses. A linguagem das ameaças não tem valor e apenas complica as coisas. Mas é só o que tem do lado de Israel e dos Estados Unidos que estão juntinhos ali, né? O primeiro-ministro de Israel resolveu acatar a sugestão de Trump e afirmou que o cessar-fogo será encerrado caso os reféns não sejam libertados até o meio-dia de sábado, até o meio-dia desse próximo sábado. O Netanyahu é o cachorrinho do Trump, todo mundo sabe disso, né? Aspas aqui para o genocida de Israel. Se o Hamas não devolver os reféns até o meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e as IDF retomarão os intensos combates até a derrota final do Hamas.
O Hamas afirmou que adotou a medida por conta de violações de Israel ao acordo de cessar-fogo, com bombardeios e interferência na entrada de ajuda humanitária no território. Israel, por sua vez, acusou o grupo terrorista de violar a trégua. Aí fica um jogando pro outro. Eu acredito mais no Hamas, vocês me desculpem, porque esse Netanyahu não dá. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou nesta terça que 92 pessoas foram mortas e outras 822 foram feridas desde o início do cessar-fogo em 19 de janeiro, quase um mês atrás, como resultado de ataques diretos de tropas israelenses no território. Uma nova rodada de soltura de reféns israelenses pelo Hamas em troca de prisioneiros estava prevista para esse sábado, dia 15, o próximo sábado. Até o momento, 16 reféns israelenses foram libertados em 5 rodadas diferentes. Um total de 33 seriam soltos na primeira fase do acordo. 8 desses 17 reféns remanescentes estão mortos, segundo o Hamas. Então a coisa está em risco. O Trump já falou, o bando de abobrinha que ele falou, né, que quer... Não é abobrinha. Eu coloco... Ele assim, ele quer estar nas manchetes todo dia. E a tática da extrema-direita é como se fosse uma batalha diária. Entendeu? Eu quero ganhar a narrativa todo dia. Então ele fala que vai acabar lá com os canudos. Fala que Gaza é um imóvel, um empreendimento imobiliário. Tem o filme aí, não sei se já saiu aqui no Brasil, lá da história do Trump. Ele sempre trabalhou no ramo imobiliário. Então para ele tudo é imóvel, né? Então é dessa maneira que ele enxerga Gaza também. E lembrem que a gente falou que ele estava encerrando o USAID e isso suspende uma parceria Estados Unidos-Brasil financiada pela USAID para combate a incêndios florestais. Então quando a gente falou que ia atingir várias coisas, está atingindo muito a questão de manejo florestal e prevenção de incêndios no Brasil, que era executado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos desde 2021 em parceria com o IBAMA e outros órgãos do país. Então assim, parabéns para o nosso querido Laranja, né? E tem aqui uma resposta do Padilha. Abre aspas para o nosso ministro. O Brasil não entrará em guerra comercial, diz Padilha sobre Trump. Porque lembra que eu falei ontem sobre a taxação do aço? Falei que eu ia comentar quando tivesse uma resposta do governo federal e agora tem. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, respondeu à decisão do presidente dos Estados Unidos de taxar em 25% as exportações de aço e alumínio, abre aspas para o Padilha. O Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial, sempre favorável a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio, ressaltou o ministro. Continua aspas para ele. O que o presidente Lula tem dito com muita clareza, outros países também têm. Guerra comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes para o mundo nos últimos anos foi exatamente a gente construir instrumentos e diálogo com outros países. Essa é a primeira grande medida do Trump que afeta diretamente o Brasil, né, nessa onda de taxação. Mas assim, pode ser uma oportunidade, né, do Brasil fazer negócio com outros mercados, deixar de vender só commodity e começar a vender produtos e manufaturados mesmo, né? E investir na nossa indústria mais. Não vender só o aço. Trabalhar melhor esses produtos e vender produtos mais terminados, né? Vamos dizer assim, manufaturados para outros players. Eu detesto essas palavras, mas para outras nações. Porque o que não falta é país, tá certo? Tem quanto? 8 bilhões de pessoas no planeta. Tem quantas pessoas lá nos Estados Unidos? 320 milhões? Não, deixa essa gente pra lá, cara. Vamos negociar com outros. Tem muito país que o Brasil pode formar novos acordos para vender esse aço e deixar... Eu acho que o mundo deveria alienar os Estados Unidos, mas isso não vai acontecer, mas ok. Agora tem uma atualização. Tá? Tem duas notícias aqui para terminar. Tem uma atualização. Eu não sei se vocês lembram daquele petista que foi morto em Foz na festa de aniversário, que o
policial bolsonarista chegou e atirou no cara na entrada da festa, na frente da esposa? Pois muito bem. O ex-policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, de 40 anos, acusado de matar o guarda municipal. É engraçado, acusado de matar não, né? Ele matou, tem vídeo, todo mundo viu, porra. De matar o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda começa a ser julgado hoje, nesta terça, dia 11, em um júri que definirá o desfecho do episódio mais emblemático de violência política na eleição de 2022. Partes envolvidas no processo estimam que o julgamento que está acontecendo em Curitiba deve se estender por 2 ou até 3 dias. Quando tiver uma definição eu trago aqui para vocês. O crime ocorreu em julho. Então, esse vídeo aí ficou famoso. Se vocês não viram, vejam. Não vejam, talvez seja melhor não ver. Mas foi aquela época que falavam: o Brasil tá polarizado, é uma guerra. Não é uma guerra se só um lado morre. Porque eu não vi ninguém do lado do Bolsonaro, do lado bolsonarista, ser morto. Ainda bem, porque ninguém tinha que morrer. Mas só o lado progressista é que teve gente morta. E eu espero que esse rapaz pegue a maior pena possível. Porque o que ele fez foi um assassinato frio. Muito frio. Ele tava na festa, discutiu com o cara, pegou o carro, saiu, buscou a arma, voltou. A esposa do rapaz que foi morto, foi assassinado, tentou parar, o cara puxou a arma e deu vários tiros no rapaz que morreu na frente da esposa, na frente de todo mundo, pegou o carro e foi embora. Como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa normal, você matar outro ser humano. Para finalizar, tem uma matéria aqui no blog da Daniela Lima, que é fantástica. Eu adoro a Daniela Lima, se vocês não a acompanham, acompanhem. É algo que me preocupa um pouquinho. STF relativiza a fala de Hugo Motta sobre golpistas do 8 de janeiro, mas reafirma a unidade da corte. Ministros do STF relativizaram as declarações do novo presidente da Câmara, o Hugo Motta, que é do Republicanos da Paraíba, de que não via como 8 de janeiro de 2023 como tentativa de golpe. Lembra? Eu trouxe aqui essa semana essa notícia. Mesmo com a invasão, depredação e tentativa de forçar uma ação ilegal das Forças Armadas por parte de militantes bolsonaristas radicalizados. Após a repercussão, o Motta telefonou a integrantes do STF para colocar panos quentes no que havia dito. É o morde a sopra, ele está querendo agradar todo mundo, óbvio. O presidente da Câmara reafirmou sua alegada determinação em manter boas relações com o STF. Ele não é imbecil, né? Não tensionar os poderes nem alimentar uma pauta de desrespeito a decisões da corte. No entanto, as falas do presidente da Câmara relativizando a tentativa de golpe e admitindo pautar a anistia dos condenados pelo ato contra o Estado de Direito ligaram um alerta nos magistrados do STF. Integrantes do STF dizem ainda não ver no comportamento de Motta um assinte à corte. Na avaliação de ministros ouvidos pelo blog da Daniela, Motta tenta ainda conquistar a confiança da extrema-direita no Congresso durante a montagem das comissões da Câmara, fazendo gestos a essa ala. O saldo da fala, portanto, ainda está apenas na conta da retórica, mas o Supremo viu o exagero. De todo modo, a corte vem fazendo questão de sinalizar uma unidade durante os julgamentos dos golpistas. Para bom entendedor, centenas de sentenças bastam, ou deveriam bastar. Excelente matéria da Daniela Lima. Daniela Lima é maravilhosa, eu adoro, uma jornalista competente. Sigam a Daniela Lima. Ela é uma pena que ela tá na Globo News, mas quem sabe ela salva aquele canal da nossa querida Rede Globo, né? Que só faz besteira. E parece que o PGR vai mandar as denúncias lá e ele vai dividir em grupos. E a galera do Bolsonaro já trabalha com a ideia de que ele vai ser indiciado antes do carnaval. Então tudo indica que nós vamos passar o carnaval fantasiados de Fernanda Torres e pulando, comemorando o indiciamento do inelegível. Olha que maravilha, a Eunice Paiva, a Fernanda Torres e o inelegível indiciado. Pô, tem tanto crime, né? Tem o crime do 8 de janeiro, da tentativa de golpe do fim de 2022, do roubo das joias. E eu não sei por que ele não é julgado pelo genocídio da pandemia, quando as ações dele
foram responsáveis por matar várias pessoas. Centenas de milhares de brasileiros. Centenas de milhares? Talvez que eu esteja... Não estou exagerando, não. É isso mesmo. Ele é responsável pela morte de vários brasileiros. Quando ele foi contra as pessoas ficarem isoladas, quando ele indicou ivermectina, aquela desgraça que não serve para Covid, nunca serviu, comprovadamente, várias vezes comprovado que não servia para Covid, tem outras funções, para Covid não. E agora, vamos falar um pouquinho dele, e agora ele tá contra a ficha limpa, ele quer que a ficha limpa acabe. Vão procurar as declarações dele quando a ficha limpa impediu o Lula de ser candidato em 2018. Vão procurar as declarações. Agora ele é contra a ficha limpa, por quê? Porque se a ficha limpa for pro ralo, ele tem grandes chances de se tornar elegível e poder disputar as eleições de 2026. Então assim, a gente precisa ficar, todo mundo do campo progressista e a mídia e o povo precisa ficar esperto ao golpe, às manobras que estão em curso para salvar esse sujeito. Muito bem, essa foi a edição do dia 11 de fevereiro de 2025, essa terça do Cidadania SA. Meu nome é Jaime, sempre um prazer ter vocês aqui, agradecer muito o pessoal que comenta, comentem, o pessoal que assiste e não se inscreve, se inscrevam, deixem o like no vídeo, é muito importante, o like de vocês é muito importante, para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas, que mais pessoas assistam. E lembre que a gente está também no Spotify, tá bom? Um ótimo fim de terça para vocês, uma ótima quarta-feira, quente pra caramba no Brasil inteiro. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço.